A pergunta que chegou aqui é bem polêmica, é um assunto ainda bem difícil, né? Que ainda tem um tabu muito grande entre os cristãos, que é a respeito de tatuagem. Se tatuagem é ou não é correta. Bom, a Bíblia se cala a respeito disso. Não há nenhum texto da Bíblia, nenhum texto, que fale a respeito de tatuagem propriamente dito. O único texto nas Escrituras que as pessoas utilizam para falar sobre este assunto é Levítico, capítulo 19, versículo 28. Eu vou ler aqui para vocês tanto na RA quanto na NVI. O texto diz assim na NVI, Levítico 19, 28. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Na RA diz assim, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, este capítulo todo de Levítico, a partir do versículo 1, está falando sobre o povo de Israel ser santo, separado, tanto na prática de vida, uma prática de vida diferente, quanto em costumes que eram muito comuns dos povos circunvizinhos de Israel. Então, uma dessas práticas que era muito comum nos povos ao redor de Israel era ferir o corpo e marcar o corpo por causa dos mortos. Então, Deus está dizendo que Israel não vai fazer isso, não deveria fazer isso, não deveria, por causa dos mortos, nem ferir o corpo, nem fazer qualquer tipo de marca no corpo. Mas perceba que o texto não está falando sobre tatuagem na concepção moderna, que, na sua grande maioria, ninguém faz por causa de mortos ou qualquer coisa do tipo. Esse texto há uma aplicação, claro, para a igreja hoje, mas o que não é o assunto deste vídeo. Esse vídeo é para falar sobre tatuagem. Então, posto que não há nenhum texto na Bíblia que fale propriamente dito a respeito de tatuagem, isso não quer dizer que não há princípios nas Escrituras, como há para qualquer outra decisão que temos que tomar a respeito disso. E aí eu queria dar estes princípios, ou pelo menos alguns deles, para te ajudar aí na sua decisão. O primeiro princípio é o princípio da glorificação a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios que até o que nós comemos e bebemos, ou qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus. Então você tem que responder esta pergunta, não de maneira legalista, não de maneira do tipo, claro, que todo mundo que não faz tatuagem está glorificando a Deus, todo mundo que faz tatuagem não está glorificando a Deus. Não é esse tipo de resposta, porque também comida e bebida não tem isso daí, não é comer ou não comer, a questão é muito mais profunda e complexa do que isso. Então você tem que responder se isso glorifica a Deus. E talvez um grande influenciador para a sua resposta, que vem o segundo princípio, é a sua motivação para fazer tatuagem, né? O que está querendo te levar a fazer uma tatuagem. Se, por exemplo, você está querendo chamar a atenção para o seu corpo de maneira indevida, fazendo tatuagens que vai realçar uma sensualidade, obviamente isso é pecado, não deveria ser feito. Então, a grande questão é o porquê você está querendo fazer isso. Lembre-se também, aqui vai um terceiro princípio, da reação das outras pessoas. Embora eu sei, claro, que nós não devemos temer a homens, mas, por outro lado, pense bem, calcule bem a reação que as pessoas vão ter. Então, eu já ouvi de pessoas, inclusive descrentes, falando para mim que gostariam até de fazer uma tatuagem, mas não o faz ou não fazem por causa da reação de clientes que a pessoa tem. Que se visse ou soubesse que ela teria tatuagem, mudaria de profissional. Isso eu ouvi de uma pessoa que não é cristã. Então você tem que fazer essa pergunta, você está disposto a isso? A sofrer as consequências? Então, às vezes você está acostumado com um ministério na igreja, por exemplo, você está acostumado a servir em determinados contextos. Tem lugares em que nós iremos servir a Deus que uma tatuagem pode chocar muita gente. Tem outros lugares que talvez não. Então você tem que medir todas essas questões, a reação das pessoas, e claro, né, se você é solteiro, não só a reação, mas a permissão dos seus pais, porque você ainda é solteiro morando com os pais, partindo desse pressuposto, né, que você é um solteiro morando com os pais, você deve obediência a eles. Se você não é um solteiro, é um casado, o conselho do cônjuge, a reação de toda a família, talvez honrar os pais perguntando a opinião deles, mas você tem que ver tudo que está envolvido num fazer ou não uma tatuagem. E, por último, lembre-se que isso é definitivo. Por mais que tenhamos técnicas e mais técnicas, né, de refazer uma tatuagem,
mas pelo menos eu não conheço, né, uma técnica de apagar uma tatuagem, talvez exista. Então isso é uma coisa que muita gente não pensa e que eu já também conheci muitas pessoas que quando chegaram numa determinada idade se arrependeram de muito daquelas tatuagens que haviam feito. Isso porque é interessante, mas eu já vi várias pessoas conversando também, de que tatuagem é algo que se você faz a primeira, dificilmente você quer ficar na primeira. Muita gente acaba da primeira partindo para outras tatuagens. E talvez você possa se arrepender. Bom, a Bíblia não diz que a priori tatuagem é pecado. Mas todos esses fatores têm que ser levados em conta e talvez a sua resposta vai ser, sim, no meu caso isso é pecado, é melhor não fazer, ou no meu caso não é pecado. Como a Bíblia não traz uma resposta clara e objetiva a respeito disso, dizendo isso é pecado ou não é pecado, é melhor então nós levarmos em conta esses princípios e tentar chegar em uma solução que glorifique de fato o nome do nosso Deus.